A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática. E cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas. Que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. Né? E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito nas Escrituras Sagradas. Gratidão pela presença. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, onde está escrito assim, Provérbios 16, 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não se ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine Mateus capítulo 12 e saiba que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com o prêmio somado
de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem do Século, que o prêmio somado ultrapassou R$ 1 bilhão para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo, neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar. Em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer uma oração agora para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 318 Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agora vamos fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos para o Senhor Deus e para o Espírito Santo do Senhor Deus. Amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito
e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença. Vamos agora fazer uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 4. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmos, das Escrituras Sagradas. Senhor Rei dos Deus, Rei dos Reis. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando agora essa sua live dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Gideão e Davi. Escolha o número para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Por isso, não deixe de escolher um número para você fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, para que o Espírito Santo possa lhe conceder um número, um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Vamos ao sorteio dos rebanhos agora. Rebanho de número 7, ímpar, e de número 8, par. Vamos ao sorteio do livro. O livro é, para meditação, 2 Crônicas, 36 capítulos. 2 Crônicas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Crônicas. Capítulo 1 do livro de 2 Crônicas para a meditação do rebanho 7 e 8. Capítulo 1. Vamos lá, o capítulo 1 de 2 Crônicas. Capítulo 1 do livro de 2 Crônicas contém 17 versículos, que diz assim: Salomão oferece sacrifícios em Gibeon. Versículo 1, 2, 3 e 4. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitões de 1000 e aos de 100, aos juízes e todos os príncipes em todo o Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação do Senhor Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca do Senhor Deus de Kiriat Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armara uma tenda em Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais o sorteio de mais um rebanho. Escolha um número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, número 4, par. Livro de Juízes, 21 capítulo. Livro de Juízes. Vamos
Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Juízes. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 21 do livro de Juízes. Capítulo 21 do livro de Juízes contém 25 versículos, que diz assim: esposas para os benjamitas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, haviam jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante do Senhor Deus, e levantaram a voz e pratearam com grande pranto. Disseram: ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje lhe falte uma tribo? Ao dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e apresentaram holocausto e ofertas pacíficas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. O livro é 1 Reis, 22 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Reis. Capítulo 12 do livro de 1 Reis. Capítulo 12. Capítulo 12 contém 33 versículos. Roboão causa separação entre as tribos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá, para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nabate, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e donde a mandaram chamar. Veio com toda a congregação de Israel a Roboão, e lhe falaram: teu pai fez pesado a nosso jugo agora, pois alivia tu a dura servidão de teu pai, e ao seu pesado jugo que nos impôs, e nós serviremos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Vamos ao livro. Sorteio do livro. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Vamos ao sorteio. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Capítulo 23 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 23 do livro de 1 Crônicas contém 32 versículos. Os turnos e funções dos levitas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu o seu filho Salomão rei sobre Israel. Ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima. Seu número, contados um por um, foi de 38.000 homens. Desde havia 24.000 para superintenderem a obra da casa do Senhor, 6.000 oficiais e juízes. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e 12, par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do livro. O livro é 2 Reis, 25 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Reis. Capítulo 19 do livro de 2 Reis. Capítulo 19. Capítulo 19 contém 37 versículos.
Ezequias consulta a Isaías. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco. Perdão. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão e os anciões dos sacerdotes cobertos de pano de saco do profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, dia de disciplina e de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Senhor Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu. Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando e que nós não estamos pedindo, oferecendo dinheiro, e que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia 52. Denúncia 52. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Denúncia de número 52. Muita atenção. Nós temos 6 questões que você pode provar com base na Bíblia Sagrada de que são possíveis. Vai receber um prêmio de 12 milhões de reais em dinheiro por cada uma que provar que sim. Primeira questão. É possível crer no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e não ser santo? Segunda questão. É possível crer no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, não sendo como ele mandou na Bíblia Sagrada? Terceira questão. É possível ser um filho do Senhor Deus e não ser santo? Quarta questão. É possível o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ouvir a oração de um pecador que não está arrependido? Questão 5. É possível um templo físico ser mais eficiente para as pessoas que são igreja de Cristo do que uma de nossas 12 igrejas virtuais? Questão 6. É possível fazer um culto de adoração em espírito e em verdade? João 4, 21 a 26. Não sendo como está escrito na Bíblia Sagrada, e ele ainda assim não ser em vão? Se você ou quem você trouxer para nós vai receber 12 milhões de reais por cada uma questão que provar, com base na Bíblia Sagrada, que são possíveis, totalizando 72 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 13 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 3. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 17 ímpar e rebanho de número 18 par.
Vamos ao sorteio do livro das Escrituras Sagradas. Livro de Amós, 9 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 8 do livro de Amós. Capítulo 8 do livro de Amós contém 14 versículos. A visão de um cesto de frutos. Versículo 1, 2, 3 e 4. O Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou, que vês, Amós? E eu respondi, um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo, naquele dia, serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora. Silêncio. Ouve isto, vós que tendes gana contra a necessidade e destruís os miseráveis da terra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Cantares, 8 capítulos. 22. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Cantares. Capítulo 4 do livro de Cantares. Capítulo 4 do livro de Cantares possui 16 versículos. Como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como as da pombas e brilhantes através do véu. Os teus cabelos são como um rebanho de cabras que descem ordeantes do monte de Gileade. São os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. Os teus lábios são como um fio de escarlata, e tua boca é formosa. As tuas faces são como um romão partida, brilham através do véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. 1000 escudos pendem dela, todos broqueios de soldados valorosos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Livro de Judas, 1 capítulo. Livro de Judas. Livro de Judas contém 25 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Exemplos da punição dos ímpios. Versículos 5, 6, 7 e 8. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos os que não guardavam o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e das cidades circunvizinhas que, havendo entregado à prostituição como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, este da mesma sorte, quais sonhadores alucinadores, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. O livro é o livro para meditação, Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor.
Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do livro de Abacuque. O capítulo é o capítulo 3 do livro de Abacuque. Glórias ao nosso Senhor, que contém 19 versículos. A oração de Abacuque, versículo 1, 2, 3 e 4. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida. Na tua ira, lembrar-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Pará vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, pá. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O livro para meditação é o livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Amém. Graças ao Senhor. Graças ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Capítulo 47 do livro de Gênesis. Capítulo 47 do livro de Gênesis. Capítulo 47 do livro de Gênesis contém 31 versículos. Israel é apresentado a Faraó. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e seu gado, com tudo o que tem, chegarão da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gossém. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, assim nós como os nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, se rogamos, permitas habitem aos teus servos na terra de Gossém. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que as nossas igrejas virtuais oferecem, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 18. Denúncia de número 18. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Em nossa 18ª denúncia, nós temos 4 questões que você pode receber R$1 milhão para provar elas com base na Bíblia Sagrada. As 4 questões são: a primeira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba R$1 milhão. A segunda, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba R$1 milhão. A terceira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus o Cristo não tinha discípulos políticos e receba R$1 milhão. A quarta, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus o Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba R$1 milhão. Ao total, um prêmio de R$4 milhões em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 1. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder do sangue do Senhor Jesus.
o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Escolha aí agora, mentalize agora aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Gratidão pela presença. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. Mentalize um número agora de 1 a 20. O livro é Jó, livro de Jó, 42 capítulos. Jó. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jó. Mentalize um número para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração no final desta live. Capítulo 1 do livro de Jó. Capítulo 1 do livro de Jó contém 22 versículos, que diz assim: as aflições e paciência de Jó. Versículo 13, 14, 15 e 16. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó. Ele disse: os bons lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo do Senhor Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só escapei para trazer-te a nova. Vamos a mais um livro. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 8 do livro de Eclesiastes. Capítulo 8. Capítulo 8 contém 17 versículos, que diz assim: a submissão diante do rei. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quem é como sábio? E quem sabe a quem interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e mudar-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isto por causa do teu juramento feito ao Senhor Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. A quem lhe dirá: que fazeis? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 2 do livro de Filipenses. Capítulo 2 do livro de Filipenses contém 30 versículos, que diz assim: exortação ao amor fraternal e à humildade. Versículo 1, 2, 3 e 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entreados, afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por paritadismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo.
não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também qual é o que é dos outros. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Mateus, 28 capítulos. Glória ao nosso Senhor Deus. Glória ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio. Capítulo do livro de Mateus. Capítulo 20 do livro de Mateus. Capítulo 20 do livro de Mateus contém 34 versículos. A parábola dos trabalhadores na vinha. Versículo 1, 2, 3 e 4. Porque o rei dos reis é semelhante a um dono da casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 5 do livro de 2 Coríntios contém 21 versículos. Ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sabemos que se na nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte do Senhor Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmos, oração de número 2. Glórias ao nosso Senhor. Senhor Deus, forte, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através desta ministração da tua santa palavra nesta sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, através do poder do sangue do Senhor Jesus, o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha aí um número de 1 a 20, para que no final desta live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 18 do livro de 2 Samuel. Capítulo 18
contém 33 versículos, que diz assim no versículo 1, 2, 3 e 4. Contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitões de 1000 e capitões de 100. Davi enviou o povo um terço sobre o comando de Jaobe, outro terço sob o comando de Abisai, filho de Zeruíta e irmão de Joabe, e os outros terços sob a lei de Itai, o geteu. Disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Respondeu, porém, o povo: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, pois tu vale por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos preste socorro. Tomou-lhes Davi o que vos agradou. Isto farei. Pôs-se o rei ao lado da porta, e todo o povo saiu, a centena e milhares. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo de Zacarias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 do livro de Zacarias. Capítulo 4 do livro de Zacarias contém 14 versículos. A quinta visão, o candelabro de ouro entre duas oliveiras. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isto? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro das Escrituras Sagradas, 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 3 contém 18 versículos. Paulo pede as orações dos Tessalonicenses, versículo 1, 2, 3 e 4. Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Mas nós também temos a confiança em vós no Senhor, de que não é só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Vamos a mais um livro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 2 do livro de Sofonias. Capítulo 2 do livro de Sofonias contém 15 versículos. Ameaça contra os filisteus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Concentra-te, examina-te, ó nação, que não tens pudor. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai com a palha. Antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Porque Gaza está desamparada e Ascalon ficará deserta.
Asdod ao meus dias será expulsa e Ecrom desarrigada. Vamos agora ao último livro, que é Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 3 do livro de Malaquias. Capítulo 3 do livro de Malaquias contém 18 versículos, que diz assim. Versículo 1, 2, 3 e 4. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá substituir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentai-vos-se-á como decorrer e purificar de prata, purificará os filhos de Levi e os reedificará como ouro e como prata. Eles estarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. E lembrando a todos vocês que nós trabalhamos com a numerologia da Bíblia Sagrada. E eu li apenas 4 versículos, e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Gratidão pela presença. Eu irei ler agora a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examine a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão. Mentaliza agora um número aí de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação. Escolha um número, que agora vamos fazer o sorteio. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 1. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 21. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 12. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 23. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 19. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Amós, capítulo 8. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 4. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 3. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 47. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Jó, capítulo 1. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 8. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 2. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 20.
E você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 18. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 4. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 2. E por último, você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 3. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, interagir com essa nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber as orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã, na @igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16h48, na @AIG 1318 37 300 e até às 1h12 da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiro. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro de sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm o acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidade e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives
de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês aqui nesta live. Agradeço a presença do Espírito Santo por cada um de vocês terem participado e ficado comigo até o final. E não deixem de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Não deixe de nos seguir. Gratidão pela presença mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês nesta live. Espero vocês na próxima, com muita gratidão ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Fiquem todos na paz, na graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.